estão me ouvindo bem? Minha voz dá para entender? Confesso que me emocionei ter sido convidado aqui, bem perto, assim, ok? Estão ouvindo? Ok. Confesso que me emocionei, não teria uma coisa preparada para falar com vocês, eu prefiro falar com o coração, porque foi com o coração que nasceu a nossa Ecovila, dentro da Santa Branca. Nós nunca tivemos assim uma concepção clara do rumo que nós íamos, mas nós achávamos que era preciso fazer algumas mudanças profundas. Eu venho de uma família ligada à agricultura dos dois lados, tanto do lado de pai como do lado de mãe, e eu pensava muito em uma inovação, eu pensava muito numa agricultura participativa, integrativa, em que cada um fizesse com muita alegria, com muito prazer aquilo que sabe, aquilo que gosta de fazer. Primeiro, na década de 60, eu fui motivado para ajudar meu pai na abertura de terras no sul do Pará. E atuando no sul do Pará, eu aprendi a desmatar, eu aprendi a formar pastagem, eu aprendi a construir estradas, fazer represas, construir os espaços de administração, abrir escolas, enfim. Tinha uma visão maior de ocupação de vastos espaços com o apoio dos incentivos da Sudan. Foi dentro desse laboratório que eu passei a desenvolver a minha busca no sentido de nós termos uma ocupação que fosse uma ocupação produtiva, uma ocupação que fizesse bem à nossa sociedade. Mas aos poucos eu fui compreendendo que aquele caminho estava sendo, de alguma maneira, mal conduzido. E houve um momento da minha vida em que eu resolvi deixar de olhar de uma maneira macro, de uma maneira muito grande, passar a olhar de uma maneira menor. Foi dentro dessa visão que eu passei ali as terras que meu pai havia me passado para os meus filhos e me concentrei aqui numa fazenda que eu comprei, passando frequentemente por Goiânia. Numa das minhas passagens em 1973, eu me encantei com essa propriedade e comprei essa propriedade em 73 em parte. Primeiro comprei uma parte à beira do João Leite, depois comprei o outro lado e completei uma aquisição de um litígio. Isso é outra coisa que acontece demais aqui nas propriedades. A gente assiste frequentemente grandes esforços, grandes investimentos e que se perdem completamente por causa dos nossos litígios, por causa das brigas, não é? Então, reagrupando essa terra, eu comprei essa propriedade. Tive, na época em que comprei a propriedade, a felicidade de conhecer um administrador de fazenda absolutamente inovador. Infelizmente, ele já morreu, o José Ronaldo Lote Machado. José Ronaldo Lote Machado foi meu primeiro administrador. E José Ronaldo Lote Machado começou a me ensinar a olhar a fazenda de uma maneira um pouco diferente do que aquela que eu vinha implantando na Amazônia. Aos poucos nós fomos percebendo um fator fundamental para que nós conseguíssemos êxito no nosso sucesso. É a unidade. Nós temos que ter um comando uno. Este comando uno tem mais chance de ter êxito se ele for diverso. Então, aquela monocultura é uma coisa muito boa, mas é uma coisa limitada. Mas uma policultura poderia ser mais estabilizada em qualquer situação. Foi assim que nasceu a ideia de uma Santa Branca, pensando na unidade e na diversidade.
nesse pensamento da unidade na diversidade, nós começamos a buscar identificar quais energias atuavam aqui, dentro dessas energias, como seria a característica de cada um dos projetos que nós viríamos implantar aqui. E dentro dessa característica, o projeto que começou a dar uma identidade diferenciada em nós, aí surgiu aqui da nossa energia do plexo solar. É a chegada dos turistas, é o ecoturismo. O ecoturismo começou a exigir acomodações, o ecoturismo começou a exigir posicionamentos diferenciados daquele de uma monocultura, ou seja, a monocultura da produção de carne, ou de arroz, ou de sei lá. Esse ecoturismo nós recebíamos uma quantidade grande de pessoas que vinham usufruir de algumas instalações que nós estávamos montando. Montamos represas, organizamos descida do rio João Leite, fizemos trilhas na mata e várias coisas dentro do ecoturismo. Começou a ganhar uma energia de um projeto. A energia desse projeto me levou a outra energia muito importante. Eu acabei recebendo aqui a visita de uma americana, de uma especialista na implantação de labirintos. Nós temos algumas clientes do labirinto aqui, não? Hoje não tem ninguém que frequenta o labirinto? Opa, 2, 3, poucas pessoas. Mas dentro dessa caminhada do labirinto foi possível identificar um conjunto de energias, e cada uma dessas energias nós damos uma identidade de um determinado projeto. Então, o primeiro projeto foi o ecoturismo. O segundo projeto foi a agroecologia. Foi nós sonharmos na agroecologia multiplicando a vida. Sai do plexo solar, vai para a sexualidade, multiplica a vida. É o projeto seguinte. Depois veio, caminhando pelo labirinto, a um projeto da casca do labirinto, da periferia do labirinto, não é? Que estaria identificado com o que cada um vai fazer, qual é essa casca, como vamos nos proteger, como seremos um projeto com diversidade, mas um projeto unido, que entende onde é que nós estamos querendo chegar, que estaria em sintonia essas várias energias. Então cada um identificar realmente o que é que veio fazer aqui. Com essas três energias mais densas, me veio a ideia de que nós teríamos que partir para a energia do coração. A energia do coração é o nosso quarto chakra, seria a energia que nos dá sentido à nossa vida, é a energia que faz com que a gente seja motivado a realizar o que viemos fazer aqui. Dessa energia do coração nós fomos levados para a energia periférica, a energia central do labirinto. Da energia central do labirinto seria a espiritualidade, quer dizer, nós temos que trabalhar a espiritualidade. Não adianta nós termos uma instituição complexa, grande aqui, e não tivermos também a nossa visão espiritual. E da espiritualidade nós viríamos para a energia da garganta, que seria então exatamente o que nós vamos fazer, e finalmente nós estaríamos completando as sete energias, e com essas 7 energias nós teríamos aqui a famosa diversidade funcionando. Isso na teoria é muito fácil, na prática é muito difícil. Compreender que nós somos aqui uma ecovila integrada com uma série de outras atividades fica difícil. Mas por outro lado, fica muito mais criativo, fica muito mais imaginativo. Nós não estamos simplesmente vindo morar, nós estamos vindo aqui construir uma maneira de viver, um novo modo de viver integrado. Isso é possível. Eu começo a sentir que é possível. Eu confesso a vocês que quando há 12 anos atrás, meu filho caçula disse que quando eu morresse ia haver uma briga que iria fragmentar a fazenda toda, eu pernoitei, no dia seguinte chamei o filho e falei: olha, não vai não, porque eu vou dividir a fazenda. E naquela época eu dividia a fazenda.
e dividi a fazenda com a certeza que no máximo em 3 ou 4 anos nós estaríamos todos unidos. E passaram-se 12 anos. E só a semana passada nós tivemos um almoço com todos os filhos, começando a discutir a possibilidade de uma união. Mas está acontecendo, entendeu? Está acontecendo. E está acontecendo no momento em que eu começava a desistir. Eu só estou com 85 anos, vou fazer agora, daqui a 2 meses, 85 anos, ainda sou um jovem. Nesses 85 anos eu falei, será que vai dar tempo de assistir isso acontecer, essa utopia acontecer? Porque a utopia, ela não é olhada assim como uma utopia por qualquer pessoa, ela é mais olhada como uma utopia para aqueles que estão mais perto, aqueles que veem o nosso cotidiano e que de repente falam, esse cara está doido, eu vou fazer minha vida, não é? Então, de repente nós conseguimos, dentro desses 7 projetos, nós conseguimos um deles, a nossa Ecovila, que conseguiu juntar pessoas muito especiais. E eu comecei a sentir que era possível, de repente, implantar o projeto. Não precisa ser com a família, se a família quiser nós vamos ficar muito felizes, mas não precisaria ser necessariamente com a família. Poderia ser com as pessoas da Ecovila que poderiam achar que isto é viável, não é? E de repente me entregam um microfone aqui na mão. E de repente aqui nesse momento eu digo para vocês que antes de nós estarmos aqui, já alguns dias atrás, há 2 dias atrás, eu já tive uma conversa muito positiva com os meus filhos. Ou seja, que é bem possível que a gente consiga estar também unido com as famílias. Mas para que eu chegasse nesse momento de querer falar com a Ecovila e de conversar com a família, surgiu um outro momento que é incrivelmente fascinante para quem gosta de desafios. Nós estamos aqui dentro de uma APA, uma área de preservação ambiental. Esta APA se chama APA de João Leite. Quem foi João Leite? Você sabe, não sabe? Gente, João Leite, apagaram a história dele, porque ele era um perigo, ele era um grande sonhador. Em 9 de dezembro de 1730, este homem foi assassinado em Recife, quando ele estava numa viagem para Portugal, para levar ao rei uma proposta de substituir a escravidão pela parceria. 300 anos atrás, entende? E dá-se o nome dessa figura e ninguém sabe quem é. Cadê os nossos literatos? Cadê os nossos historiadores? Cadê aqueles que defendem a verdade acima de tudo? Aí nós percebemos como belos sonhos podem ser apagados para serem reconstruídos talvez nos próximos 300 anos. E nós continuamos na fila, esperando que esse sonho seja realizado. Então eu conto isso para vocês, porque houve uma série de coincidências. Eu não sou sábio, eu não sou historiador, eu não sou pesquisador, mas houve uma coincidência que é difícil de acreditar que não tenha sido por alguma coisa superior, que eu desconheço como funciona. No mesmo ano que eu comprei esta fazenda, 1973, um pouquinho mais tarde, eu comprei um sítio em São Sebastião, no litoral de São Paulo.
São Sebastião, no litoral de São Paulo, fica em frente à Ilha Bela. Vocês conhecem a Ilha Bela? Alguém conheceu a Ilha Bela em São Paulo? Tem ali algumas pessoas que conhecem a Ilha Bela. Eu comprei esse sítio 22 alqueires em frente à Ilha Bela e comprei essa fazenda aqui. E o tempo veio me contar que João Leite nasceu na Ilha Bela, era neto do grande contrabandista de escravos, fazia com que os escravos chegassem da África, desciam na Ilha Bela, engordavam na Ilha Bela e depois eram levados para o continente neste sítio que eu comprei. E neste sítio era leiloado e ia para suas funções de escravo. Só que João Leite, menino, convivia com os meninos escravos que chegavam junto com os respectivos escravos. E entendeu que o menino era um ser humano, compreendeu? E cresceu estudando no colégio de Anchieta, em São Paulo. O pai levou ele para estudar em São Paulo. Estudando em São Paulo, ele ganha uma posição de contato social mais amplo e se apaixona com a filha de Anhanguera. João Leite casa-se com a filha de Anhanguera, compreende? E aí começa uma história que Anhanguera fala: epa, minha mulher casou com um doido. Olha, João Leite, vai com essa turma aqui que vai lá para Minas, vai com eles lá, os bandeirantes vão garimpar lá em Minas, vê se você consegue ganhar dinheiro lá em Minas. Ele vai para Minas, compra uma terrinha e faz parceria. Esse lugar hoje consagra João Leite como o fundador de Belo Horizonte. Veja que capacidade este homem tem. Olhem aí nos livros todos, até aí a história de João Leite é conhecida. Feito este povoado, o seu sogro pede: venda isso aqui para nós conseguirmos uma terra maior. João Leite vende a terra para conseguir a terra maior e monta a nossa famosa penetração aqui, que vai estar fazendo 100 anos agora. O ano passado fez 100 anos. E essa penetração foi para o João Leite um doutorado em conhecimento do Brasil, que ao passar por esta região fala para o sogro: vamos ficar aqui. O sogro não gostou da ideia. Eu quero ir onde eu estive com meu pai, mais lá no norte. Aqui eu não quero não, eu vou mais lá para o norte. E vai mais lá para o norte. E João Leite vai continuando apagando os fogos que o nosso Bandeirantes fazia, ajeitando os incômodos que tinha na bandeira, e consegue chegar lá onde hoje é Goiás, Goiás Velho, e ali eles implantam o centro desse projeto que o Anhanguera sonhou. Mas João Leite não quis ficar lá. Passado alguns anos ele disse: eu vou fazer o meu projeto naquele lugar que eu queria fazer, e escolheu aqui o Córrego das Bandeiras, que é um afluente do João Leite, vizinho da Santa Branca. E o que aconteceu? Começou a desagradar não mais o sogro, mas começou a desagradar pessoas muito importantes. Ele vai a São Paulo pedir apoio para que essa comunidade prosperasse. O governador nega apoio. Ele fala: eu vou falar com o rei. Eu vou falar com o rei de Portugal. E nesse caminho, em Recife, ele é assassinado. Não preciso dizer que tinha vindo com ele para cá o filho mais velho, que ia ajudá-lo no empreendimento daqui. E o filho teve uma doença, não sei, no caminho, e na trajetória de Guanabara, do Rio à Bahia, é jogado no mar porque tinha falecido. João Leite continua o percurso com um representante do governador, que era um falso padre, morava no palácio, governador, mas era um falso padre, e que se propôs a acompanhar João Leite para que ele chegasse bem lá em Portugal, e para que ele, enfim, tivesse
tivesse, e para que ele pudesse ir lá estudar espiritualidade. Essa foi a justificativa. Isso que eu estou contando para vocês, tem um artigo que conta tudo, mas é o único que eu encontrei. Tem algumas outras coisas, pessoas, um único artigo. O artigo é do Roberto Pompeu, que tu lê? Você não sabe, não lembro nada. Bom, eu tenho um artigo para quem quiser, e que é um tio-avô da minha mãe, entendeu? Esse que escreveu esse artigo contando essa história. Então eu estou contando para você que na vida houve uma série de coincidências que de repente me colocaram aqui, e me colocaram aqui sonhando grande, entendeu? E em sonhando grande, quando eu comecei a sentir as dificuldades, eu falei, eu vou parar de ficar pensando aqui em Santa Branca e vou pensar nos 7 municípios. E comecei a fazer o que eu fiz durante um bom tempo, de dialogar com os municípios, fazendo um consórcio, para que os pequenos municípios tivessem uma evolução diferenciada, ligada à sustentabilidade, ligada à saúde, ligada à educação. É mais fácil a gente mexer num pequeno município do que mexer num grande município. Então eu estava já focando nisso, quando agora eu fui chamado para dar esse recado para vocês. Eu não sei por que foi assim, mas obedeci a sua convocação com muita alegria, com muito prazer. Não sei se a história vai fazer sentido para vocês, mas para mim fez todo o sentido, entendeu? E deu sentido à minha existência, ao ponto de eu não estar com pressa de ir embora. Vocês vão me aguentar mais 10 anos, entendeu? Sabe por quê? Porque eu encontrei o lugar mais espetacular da minha vida para viver, que é dentro da Ecovila, entendeu? Essa oportunidade de estar convivendo com vocês me dá uma energia que vocês não fazem ideia, entende? Então pode se preparar que eu vou em frente e vou juntar esses municípios, entendeu? E vocês descasquem aqui esse abacaxi, que é um abacaxi delicioso. E contem comigo no tudo que eu puder colaborar com vocês. Mas vamos sonhar grande. Nós estamos numa região muito especial do Brasil, num momento muito especial do Brasil, juntando pessoas muito especiais nesta região. E daqui nós estamos prontos para atender o sonho desse querido João Leite. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ser falados no mundo inteiro, pode ter certeza, tá vendo? Não sei se foi claro. Se não foi claro, peço desculpa. Eu não sou orador, mas me pediram e eu costumo fazer o que me pedem, tá bom? Uma gratidão muito grande ao Jeremias. Ele estava aí implorando por historiadores, né? Cadê os historiadores? E ele aí nos narrou a história, né, do João Leite. Então, Jeremias traz em si um poço de sabedoria. E isso é muito importante para todos nós. Então, uma gratidão em nome do Projeto Alameda e de todos nós, ecovileiras e ecovileiros que aqui estamos. Eu queria apenas falar um pouquinho, e a minha fala se insere especialmente no âmbito do Projeto Alameda, que é um projeto que surgiu por volta de 2020, né, Devani? Acho que em 2019 já estava sendo gestado nos bate-papos junto com a Lília, e depois em 2020 nos reunimos e criamos uma comissão de pessoas que gostariam e queriam. A ideia inicial era conhecer a Ecovila. O que é essa Ecovila? E quando me foi proposto isso pela Lília, que na época nos convocou, nos convidou a participar desse projeto Alameda,
eu fiquei muito entusiasta, porque eu caí aqui de paraquedas, né? O professor Aristides um dia me convidou para conhecer a Ecovila, eu vim no café da manhã e saí apaixonada por isso aqui, né? E imediatamente comprei o lote e quando eu pude eu comecei a construir e vim imediatamente morar aqui. Mas eu tinha uma defasagem muito grande sobre o projeto Ecovila, sobre o próprio nome de Ecovila. O que é isso? Qual é a função de uma Ecovila? Depois eu descobri que eu não era uma condômina, como no meu prédio, como em outros condomínios residenciais horizontais. Descobri lendo por acaso, né? Porque a gente, quando assina um contrato, a gente assina muito rapidamente e não se dá conta, porque a ansiedade é tão grande, então não se dá conta do que está no estatuto, do que está no regimento. A gente assina, está naquela emoção e vai em frente. E depois fui me dando conta, relendo o estatuto no âmbito do projeto Alameda, que nós não éramos um condômino, que eu não tinha aqui um síndico que me representava e que resolvia as coisas, que isso aqui era uma associação. Aí eu fiquei, digo, nossa, e fui atrás, fui buscar o que é uma associação, né? E foi nesse processo de aprendizagem pessoal que eu fui me questionando, né? Então, qual é a missão de uma Ecovila? Como é que isso surgiu? E aí eu me deparo com a história do Jeremias, entrei em contato com ele e fiz umas 2, 3 vezes nos encontramos, fizemos entrevista. E do Jeremias ele mesmo foi me indicando outras pessoas, o Darlan, né? Depois, uma vez, a Devani de Sirene, a Helena, ela tem uma função muito grande no começo da Ecovila. Aí eu disse, lá vou eu procurar a Helena, entrevisto a Helena. E foi assim, um poço de informações, entrevisto o Darlan, indicado pelo Jeremias, um poço de informações, como surge isso, que era uma APA. E aí começa, no âmbito do projeto, eu dizia assim, gente, se eu cheguei aqui de paraquedas, eu imagino que eu não sou a única. Eu imagino que muita gente aqui está chegando com as mesmas dificuldades que eu, né? Se somos ecovileiros, o que é isso? Qual é a função disso? Qual é a importância disso? Se somos condôminos, se somos associação. E no âmbito dessa comissão Alameda, do projeto Alameda, eu me sentia um peixe fora d'água, porque eu sou muito urbana, eu nunca vivi em zona rural. Eu tinha muita dificuldade, tenho até hoje, de lidar com terra, com planta, de semear, de cultivar, de colher. Não entendo nada, absolutamente nada de planta. Eu olhava para as plantas lá da minha casa, e agora, o que é que eu faço com vocês? Né? E ficava assim, né? E aí um vai me ajudando, um vai dizendo uma coisa, aí vem o jardineiro, faz uma outra coisa, mas eu perdida em tudo isso. E no projeto Alameda, Devani trabalha como o quê? Ela entende de planta, ela pega na enxada, ela molha, ela cultiva e vai em frente. A Lília, ela também muito ativa, muito dinâmica. Todas as pessoas da equipe sabiam fazer alguma coisa com a terra, sabiam lidar. Eu me senti um peixe fora d'água nessa comissão. E primeiro me veio a crise, o que é que eu estou fazendo aqui? Várias vezes eu disse, eu vou sair dessa comissão, eu não estou contribuindo com nada. Aí o pessoal, não, Irene, fica. Eu digo, sabe uma coisa, eu vou fazer então o que eu sei fazer, que é escrever, que é pesquisar. Eu vivi anos da minha vida, não que eu seja perfeita, não, mas fui treinada um pouco para isso. É esse pouco, eu digo, então por que eu tenho que negar aquilo que eu sei? E foi aí que eu disse, por que não reescrever a história da Ecovila? Reescrever por quê? Porque eu comecei a me dar conta que havia as informações, havia manuais, havia
o estatuto, havia o regimento, havia outras, as normas, documentos, mas estava tudo esparso, tudo, sem o nexo. E foi aí que eu me dei conta que eu podia sistematizar essas informações. E na medida, aí foi a grande surpresa para mim, porque ao sistematizar essas informações, eu fui aprendendo muito sobre a Ecovila, sobre o seu conceito, sobre a função de uma Ecovila, sobre a função de uma associação, que significa ser associado. Então eu não estou aqui esperando apenas um síndico que resolva as coisas para mim, que eu posso contribuir, que numa associação todos nós precisamos contribuir. Nós temos uma gestão, uma administração que está fazendo um trabalho gratuito, mas que eles não dão conta de sozinhos de fazer tudo que numa Ecovila precisa ser feito. E daí a necessidade de criar comissões para que todos possamos colaborar. Então, gente, foi um processo muito importante de conhecimento e de aprendizagem. E eu aprendi muito e foi muito emocionante porque eu entrevistei muitos dos ecovileiros, por indicação. Fulano chegou aqui por primeiro, vem, fala com a Hilda. Eu entrevistava a Hilda me mandava, procura Antônio Zayek, porque eu era nova, eu não conhecia nada aqui, não conhecia as pessoas. Então é muito bom. Tem fulano de tal que chegou em tal período. Tem o Mário, tem o Mark. Então eu fui atrás dessas pessoas. Então um me indicava outro e eu ia buscando. E para mim foi muito emocionante ouvir os relatos dos ecovileiros e das ecovileiras que se dispuseram, aceitaram o meu convite e se dispuseram a responder a 3 perguntas que eu fiz. Como é que você chegou aqui? Por que você escolheu a Ecovila? Como é que você contribuiu para que a Ecovila se desenvolvesse e quais são as expectativas? Gente, ao recolher essas entrevistas dessas pessoas, os ecovileiros, eu fiquei assim, pasma e emocionada pela riqueza das informações. E fui trabalhando isso no texto. Então, o texto que vocês irão receber, que agora está na editora, não é um texto que tenha uma base histórica, não é um texto historiográfico. Ele tem um núcleo histórico, mas ele parte das memórias dos ecovileiros. É a história oral. E quando a gente fala de história oral, a gente está falando daquela história que sim, que é real, mas a partir da subjetividade de cada um. Como eu hoje lembro o que era a Ecovila. Então aquilo que era passado se mistura com as sensações do presente, do momento. Então isso é história oral. Então não é um livro como aquele da Sheila, que tem uma dimensão histórica e antropológica bem fundamentada, com núcleos históricos bem regidos, bem sistematizados. Este texto vai ser a história que os ecovileiros sentiram, perceberam. Então, se parte da percepção, da memória misturada com o momento presente. Então, muitas vezes alguém vai dizer assim, mas isso não é verdade. Mas é assim que o ecovileiro, a ecovileira estão percebendo. Estão percebendo a sua história misturada com o presente. Então, quem vai atrás de uma história no sentido historiográfico não irá encontrar isso no livro, mas irá encontrar essa história a partir da percepção do sujeito. Isso foi muito bonito. Eu descobri muitas coisas nas narrativas de cada ecovileiro, muita coisa linda de como isso surgiu. Então, se o Jeremias
ele foi o pai desse projeto, porque ele comprou essas terras. Depois, num projeto seguinte, essas terras foram loteadas e se criou o projeto de Ecovila. Mas é muito interessante perceber que as fotos as fotos da Ecovila em 2002, desse espaço, aquela terra árida, seca, amarela, que o Darlan dizia assim: Irene, a água quando a chuva batia, a água ia toda lá para a fazenda Santa Branca. Tão dura que era o terreno aqui, só tinha cupim. E tem uma frase da Helena que ela me disse na sua entrevista: isso aqui só tinha um jatobá. Os funcionários, eles vinham para construir as casas e tinham que se proteger na sombra do caminhão. Isso em 2002, 2003, quando foi lançado o projeto, que começaram as construções, os trabalhos. E quando a gente vê a distância de 20 anos, gente, essa beleza, tudo verde, tudo verde. Então, esse livro que vai sair, para mim, é uma homenagem a cada ecovileiro e ecovileira que acreditou nesse projeto, que veio para cá, construiu, mas plantou árvores, semeou. Então, a Ecovila é construída, foi construída, está sendo construída por cada um e cada um de vocês. Essa eu acho que é a mensagem mais importante desse texto. Nós precisamos resgatar a nossa dignidade, a nossa autoestima e dizer: essa Ecovila está bonita sim, porque eu fiz parte desse projeto. Eu vim para cá, eu comprei esse lote com uma terra árida, dura, eu plantei 200 árvores. O Mário dizia: Mário, quantas árvores vocês plantaram? 1000 e poucas, né? O Mark também, 800, ele com a Marlene. Então, são histórias, gente, que a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer. E cada um de nós que chegamos aqui, quando eu vejo hoje meu lote, eu vim para cá em 2019, final de 2019, também não tinha nada. Hoje eu vejo o lote cheio de plantas, embora eu não saiba cuidar, como elas merecem ser cuidadas, mas está lá, tem a minha vizinha Carol disse: Irene, seu lote virou uma floresta. Né? Eu fico tão orgulhosa. Então, ao plantar, eu estou contribuindo para esse verde que está aqui. Então, nós ecovileiros devemos realmente estarmos felizes, porque esta Ecovila, do jeito que está, do jeito que se encontra neste momento, é fruto do trabalho de cada um e cada uma de vocês. Não foi de graça. Não chegamos aqui por acaso e nem de graça. Compramos um lote com a terra árida, cheia de cupim, né, cheia de problemas. Respeitamos as normas que no processo de criação da Ecovila foram feitas para que pudesse ser assim hoje. Então, seguir essas normas de sustentabilidade ambientais é que fez com que a Ecovila seja isto neste momento, essa beleza que quando a gente vê do alto é um orgulho. E esse período que eu estou em Portugal, o pessoal, mas onde é que você vive? Eu falo, né? Falo da Ecovila. Meus amigos portugueses ficam loucos. O que você está fazendo aqui, menina? Está num lugar desse. Às vezes eu tiro foto, pequenos vídeos, levo os seus vídeos. Eu mostro para o pessoal, olha aqui a Ecovila. O que você está fazendo aqui? Um lugar desse lindo. Eu digo, porque eu gosto de passear, e quando eu tiver perna e lucidez, eu quero passear, quero viver um pouquinho também para lá e para cá, né? Então, gente, essa mensagem que eu quero passar para vocês. Não vamos nos desanimar, vamos aumentar a nossa autoestima e ter a consciência de que esse espaço foi construído por nós a duras penas. E aqui
lembrar um pouquinho do trabalho da Hilda e do Antônio Zayek, né? Que na entrevista é muito claro o trabalho da ecovileira Hilda. Isso foi apaixonante quando eu a entrevistei. Depois do Antônio Zayek. E depois vieram vocês, né? O professor Ari, a Marise, o Silvio, a Regina, e cada um do seu jeito, cada um, né, com seus sonhos, às vezes mais ou menos realizados, às vezes frustrantes. Eu fico extremamente frustrada de vez em quando. O que eu estou fazendo aqui no meio de tanto inseto? Essa casa não fica limpa, eu não aguento mais inseto na minha casa. Mas no final eu digo, nossa, que coisa linda, que bom chegar aqui, que bom descansar. Então, que essas memórias alimentem o coração de cada um e cada uma de nós ao longo desse semestre, até chegarmos 20 de agosto, né? Que é o mês de agosto, que é o mês em que a Ecovila completa 20 anos. Então vamos fazer uma linda festa, sabendo que a Ecovila é assim porque Exato. Nós construímos isso e esse é o nosso espaço. E é assim porque fomos nós que fizemos isso. É isso que eu queria transmitir a vocês. Só agradecer novamente, Jeremias, pela sua participação, pela sua solicitude em atender nosso convite. Dizer que é muito bom ter você como vizinho, né? Muito bom que você hoje seja um ecovileiro também, né? Esteja morando aqui, esteja vivenciando essa experiência tão boa, né? Que é ser ecovileiro. Esse é um lugar que apaixona todos nós. Temos diferenças, mas temos coisas que nos unem. Falava isso hoje cedo, né? Temos ideias diferentes do que é Ecovila, do que como ela deve ser, mas isso é tão bom, né? A gente ter diferenças para poder discutir e chegar num denominador comum. Então, queremos contar com vocês nos outros momentos que a gente vai estar aqui, com outras pessoas. Nós temos muita gente na Ecovila com experiências ricas para nos passar, assim como Jeremias começou. Já convidamos Antônio Zayek, ele estará conosco agora em maio. Não é? Temos outras pessoas também que estamos convidando, temos muitos artistas. Então, assim, que bom ter vocês aqui, que bom ser ecovileiro, que bom fazer parte dessa história e cada um de nós possamos fazer um pedacinho, não é? Para isso aqui ser cada dia melhor. Acho que é uma paixão de todos nós.